Bom dia, todos e todas. Primeiramente, agradecer enormemente a Virgínia pelo convite para apresentar aqui na mesa de abertura. E aos colegas Marcos Pestana, que a gente já trabalhou muito junto, nossas pesquisas se aproximam, e ao Paulo, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho do estudo do empresariado, que é da minha pesquisa, né, da ditadura, dentro do IPES. Eu venho estudando isso já desde a graduação, e eu vou falar um pouquinho desse golpe, desse pré-golpe da ditadura, usando intercaladamente aí as minhas pesquisas, que vão fazendo com que a gente entenda melhor esse movimento. Eu vou ler para eu poder respeitar o horário. Eu acho que vai ser muito mais fácil. E vou mostrando intercaladamente alguns slides para vocês poderem entender melhor. Bom, ao longo dos últimos anos, mais precisamente na última década, estudos relacionados à participação do empresariado como protagonista no golpe de 64 vem crescendo. Novas pesquisas, trazendo novos documentos, informações, lançam novas luzes sobre o período, amplia a identificação e a compreensão das conexões dos inúmeros atores envolvidos no golpe e na ditadura, em particular aqui o empresariado. Muitas das investigações foram influenciadas pela pesquisa de René Dreyfus, que deu origem ao livro 1964, A Conquista do Estado. René Dreyfus analisou a militância e a ação do empresariado multinacional e associado e dos militares no golpe e na ditadura por meio do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. O IPES operou como um centro de conspiração para a tomada do poder, formulador de ideologias e projeto de reformulação e modernização do Estado, e desenvolveu diretrizes políticas estatais que foram implantadas após o golpe, que eu vou falar daqui a pouquinho. A pesquisa de Dreyfus em torno do IPES instiga um avanço no debate acerca do caráter de classe no golpe, sobre o empresariado enquanto ator político, aliança empresarial militar, empresas que financiaram o golpe por meio do IPES e se beneficiaram com as políticas públicas na ditadura. A pesquisa de Dreyfus deixou inúmeras indagações e brechas que estão sendo agora investigados. Eu cito aqui apenas alguns, que tem o trabalho da Ana Carolina Reginato, que pesquisou o empresariado da mineração na ditadura, da Martina Spohr, que pesquisou as conexões do empresariado brasileiro com o norte-americano, a pesquisa de Fernanda Moreira, um trabalho muito interessante, que pesquisou o empresariado paulista por meio do IPES São Paulo. Ela avançou bastante na pesquisa. E o Marcos Pestana, aqui, que acabou de falar, que pesquisou as remoções nas favelas na ditadura, e os trabalhos também que eu devo... Enfim, devo ter passado alguém aqui, mas tem surgido bastante. A gente até vinha conversando isso, eu e o Marcos, na vinda para cá. Bom, o IPES era formado por empresários nacionais e internacionais, tecnocratas de alto escalão e por militares de alta patente, em especial da ESGA, a Escola Superior de Guerra. Tinha como objetivo integrar os diversos grupos civis e militares em uma oposição que pudesse deter o governo João Goulart e as forças sociais que o apoiavam. Foi uma organização pretensamente científica, rica e sofisticada em recursos materiais e humanos, que desenvolveram ações e estratégias a fim de criar as bases de uma oposição que pudesse desestabilizar, esvaziar e depor o governo Goulart, que estavam atingindo diretamente seus interesses econômicos. As medidas que Goulart tomou, com a conquista do Estado, em 1º de março de 64, militares e civis que haviam contribuído com os trabalhos do IPES no sentido de derrubar Goulart e legitimou essa ditadura,
ocuparam posições chaves no Estado, né? Várias saíram dos cargos para esses membros e parceiros do IPES ocuparam o Estado e ocuparam em vários setores da administração pública. Ocuparam posições do Estado restrito, que corresponde à sociedade política, incumbidos da administração do Estado, da organização dos grupos em confronto e da coerção sobre aqueles que não consentiam. O IPES se tornou governo. A presença política de ipesianos e sua área de influência em instâncias importantes do Estado brasileiro revogaram políticas públicas criadas no governo anterior, que disciplinavam o capital. Isso aconteceu muito no setor farmacêutico, que eu pesquisei, e baixaram outras favoráveis aos negócios dos capitalistas e efetivaram o seu projeto de reordenação do aparato estatal nos moldes do grande capital, reprimindo violentamente os trabalhadores organizados. Esse quadro aqui é para mostrar para vocês a presença de ipesiano nos ministérios. Vocês podem olhar que só 2 ministérios não tiveram a presença de ipesiano, que foi da Marinha e lá de cima, que eu não estou conseguindo ler, porque os outros, vocês podem ver que estão marcados ali, eram todos esses ministros, eles estavam diretamente ligados ao IPES, ou seja, era algum líder, era membro, ou participava diretamente das atividades, das ações do IPES. Então, quando a gente fala que o IPES se tornou governo, é uma amostra por aí. O próximo, o Gelson, por favor. Esse próximo quadro aqui mostra a presença 100% de ipesiano no Conselho Monetário Nacional, que centralizava as políticas monetárias, cambial e creditícia. Todos esses eram ligados ao IPES e eram banqueiros, eram ligados também a bancos, né? Apenas 2, aqui o Aldo Batista, o Antônio Abreu Coutinho, e lá em cima o Daniel Agostinho Faraco, que não estava ligado a bancos, mas eram do IPES, e a grande maioria eram banqueiros ou executivos e técnico empresário, como chamava Dreyfus, ligados, defendendo os interesses dos bancos, né? Próximo, Gelson, por favor. Esse quadro 4 aqui é um resumo, que foi a pesquisa que eu fiz, que eu levantei, eu mapeei a presença de ipesianos nas empresas estatais federais, né? Então, aqui é um resumo, eu levantei empresa de todos esses setores. Aqui tem o número de empresas desses setores que tinham ipesiano, no total foram 97 empresas, e ali a presença de presidentes que eram ligados ao IPES, né? Deixa eu ler aqui. Havia uma presença bastante significativa de ipesiano. Dos 14 setores da economia mapeado, 12 agrupavam empresas estatais que somavam de 51% de presença de ipesianos na presidência. Das 97 empresas mapeadas, 70, ou seja, 72%, tiveram presidentes que foram membros ou parceiros do IPES. Ambas situações mostram como foi majoritária a influência do Instituto. Mas não esgota aí. As estatais apresentavam ainda diretores e conselheiros que passaram pela órbita do IPES. Dos 205 ipesianos diretores de empresas estatais, 69... aí tinha esse detalhe, né, que eles não estavam só atuando ali, eles atuavam ali nos negócios particulares deles ou em outra empresa. Eles muitas vezes tinham dupla, tripla jornada em empresas diferentes, né? 69 ocuparam cargos em 2 ou mais empresas do mesmo setor ou de outro, nas mesmas funções ou em outras. Houve casos de atuarem simultaneamente em 2 ou mais empresas ou de estarem do setor público enquanto exerciam funções no setor privado, nas empresas onde eram diretores, enfim.
Na área financeira, eu levantei alguns casos aqui, que eu acho que é importante. Na área financeira, a diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, na época só BNDE, era formada por 6 diretores e um presidente. 5 eram ipesianos. Já a diretoria do Banco Central era formada por 3 diretores e um presidente, todos ipesianos, né? Então, quando a gente fala que o IPES se tornou governo, isso aqui mostra. Próximo, Gelson. Obrigada, Gelson, é isso mesmo. Como o Marcos até falou da presença desses empresários, então, acabei de mostrar ali que eles estavam, além, eu ainda levantei alguns casos, né, que, além daqueles que eu citei e tal, ainda teve o caso, né, do Golbery no SNI, né, documentos esses que já foram levados do IPES para o CNI, isso mostra a atuação pré- e pós-golpe desses empresários no Estado. Essa pesquisa aqui é 64, 67, eu esqueci de falar, é só o governo Castelo, né? A chefia da Inspetoria Geral de Bancos foi assumida por Hélio Marcos Viana, que foi um colaborador do IPES. A divisão de assuntos internacionais foi chefiada por Antônio Fábio da Silva Reis, que ele foi membro da PEC, que era super ligada ao IPES, né? Juraci Monteiro Montenegro, né, o famoso, que diz que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ele foi embaixador em Washington nesse período, e outros casos também que vêm. Enfim, eu acho que com isso eu mostro como esses empresários eles estavam determinando o rumo do Estado, né, como eles estavam fazendo. E dentro desses estados, o que eles começaram a fazer? As políticas públicas, implantar políticas públicas que beneficiavam o capital, né? Lá no período 61, 64, o IPES ele criou um anteprojeto de reformas de base. O que ele fez? Ele criou inúmeras reformas, já pensando em implantá-las no novo Estado. Eles criaram isso antes do golpe, né? E, realmente, eles implantaram, uma delas que eu vou falar agora para vocês, que foi a reforma administrativa, que eu pesquisei no mestrado e fiz uma comparação. É o próximo slide. Deixa eu ver se isso aqui. Eu fiz uma comparação entre o anteprojeto de reforma do IPES com o Decreto-Lei 267, que é a reforma administrativa. E a proximidade dos dois é uma coisa impressionante, né? Então, eu torno a falar. A presença desses empresários, né, do IPES, multinacionais, a sociedade, defendendo muito os interesses das multinacionais, das empresas estrangeiras, eles trabalharam pré e pós, eles estavam ali determinando. Então, e várias outras políticas. E detalhe, essa reforma administrativa ela começou a ser pensada antes, no governo ainda de Goulart, e depois Castelo retomou, aproveitando já esse projeto do IPES. Você pode virar a próxima. Não vai dar para a gente ler aqui, é só para mostrar a comparação que a gente foi, como foi seguindo, né? E não foi só a reforma administrativa, várias outras reformas também foram implantadas, e algumas vezes, que eu acho que até foi o caso da própria reforma administrativa, os elaboradores foram trabalhar no Estado, justamente ocupando esses cargos que determinavam, né? Espera aí que eu já até me perdi aqui um pouco. Bom, uma coisa que eu levantei, eu acho que eu não... Não, isso aqui é daqui a pouco. Uma das coisas que eu fiz, que eu levantei no doutorado, foi a presença do setor farmacêutico, né? Eu levantei as empresas que estavam financiando o IPES, elas financiavam diretamente. Houve a FAS, que era o Fundo de Ação Social, é um fundo criado pelo governo norte-americano junto com a ANCHAM, que é Câmara de Comércio americano, para repassar dinheiro para o IPES, para o nome dessas empresas não aparecerem. Havia sindicato também, elas faziam doações. Então, eu fiz o mapeamento das empresas que financiaram, até valores e tal, e depois eu fiz um levantamento das políticas públicas que beneficiaram esse setor, né? Para vocês terem uma ideia, no final de 85, foi um dos setores, eu acho que o terceiro
terceiro setor que mais cresceu ao longo da ditadura. Então, eu fiz todo o mapeamento. Por exemplo, como eu falei anteriormente, acabou com controle, né? Leis que controlavam esse setor criada por Goulart, eles botaram isso abaixo. Ele suspendeu a uniformização e o controle dos preços dos medicamentos, liberaram, né? Revogou o congelamento desculpa, de preço. Isso são alguns... Eu falo rápido por causa do tempo. Enfim, eu fiz esse levantamento no governo Castelo, todas as empresas que foram beneficiadas com essas políticas, ou seja, liberou geral, como se diz na gíria, né? Para vocês terem uma ideia, existia no país em operação, em 85, por volta de 454 empresas farmacêuticas, das quais 379 eram nacionais e 75 estrangeiras. As multinacionais, embora em número inferior, foram responsáveis por 79,25% do faturamento bruto do setor, o que caracteriza o domínio pleno e absoluto da área da empresa no controle acionário. Agora, tem umas coisas assim, né? O Paulo Aires Filho, que foi um empresário, um dos fundadores do IPES e a liderança do IPES São Paulo, ele tinha um laboratório, Indústria Pinheiros, em São Paulo. No final, ele perdeu a empresa, ele teve que ver. Ele que desejava tanta entrada desse capital multinacional, ele perdeu o laboratório dele para uma multinacional que teve que, obviamente, depois ele culpava o governo, né? Bom, além de todas essas coisas, como o Marco até falou, eu chamo sempre de pestana, falou aqui, esses empresários, além dessa atuação de estarem no Estado e tal, eles financiaram a OBAN, né? Isso a gente já tem visto já em vários trabalhos. A gente sabe que o empresário Reni Boylense, né, que era do grupo Ultragás, ele comprava equipamentos como participava, né? Ele comprou alguns equipamentos de tortura para entregar ali na UBAN, e, em alguns momentos, ele pedia para assistir essas cenas de tortura, né? Enfim, um psicopata sádico, né? Bom, vale lembrar aqui que você tem uma pesquisa muito do Renato Lemos, que é o GPMI, né, o Grupo Permanente de Mobilização Industrial, que foi criado ali na véspera do golpe ali. O que era esse GPMI? Ele era formado por empresários paulistas, junto com os militares, que eles começaram a colocar as empresas deles, né, para fabricar material bélico, caso houvesse alguma reação na ditadura, né? Não houve, mas a gente sabe que várias pessoas, vários empresários que faziam parte desse GPMI criaram carro para manifestações, para impedir manifestações. Enfim, esse GPMI ele continuou atuando, e ele foi um dos responsáveis um dos pensadores, né, onde começou a se discutir muito a criação da Embraer, né, a empresa brasileira de aeronáutica, né? O GPMI vem ali porque eles já tinham materiais bélicos em todo sentido, mas não tinha aviação. Então, eles começaram a fomentar, junto com alguns norte-americanos, para a criação da Embraer, que depois veio a acontecer mesmo, né? Peraí, estou acabando. 5, tá bom. O governo pós-64 deu iniciação a uma modernização conservadora, criou um programa recessivo com estímulos à exportação, silenciou e excluiu de cena política as classes trabalhadoras, deu-se o arroxo salarial, implantou uma legislação trabalhista que restringiu os direitos dos trabalhadores, acompanhada de uma violência repressão aos sindicatos e aos trabalhadores, que minou qualquer forma de organização e resistência, favorecendo o processo de acumulação de riqueza, principalmente na perspectiva dos interesses do capital. Agora você pode passar, o Gelson, o próximo. Bom, isso aqui trata essa violência com consentimento e parceria do Estado chegou ao chão das fábricas. Entre 2022 e 2024 foram realizadas pesquisas de 13 empresas, entre privadas e estatais, dentro do projeto Responsabilidade de Empresa por Violação de Direitos durante a Ditadura.
foi organizado pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, né? Os objetivos da pesquisa dessas 13 empresas consistiam em investigar as violações contra os direitos dos trabalhadores, a existência de indícios de engajamento da empresa com o golpe empresarial militar e de financiamento ou outro tipo de órgão de repressão, benefícios obtidos pela empresa. Aqui estão o nome das 13 empresas que foram investigadas, né? Eu tive o prazer de participar da equipe da Companhia Docas de Santo e eu coordenei a pesquisa da Embraer, né? O relatório final dessas pesquisas foram entregues ao Ministério Público, porque já tem inquérito civil contra elas. Na verdade, essas pesquisas elas serviram para reforçar o Ministério Público mais provas, para que eles pudessem realmente levar à frente esse processo. Então, a gente vê que esses empresários eles estavam no Estado, eles estavam determinando o rumo do Estado, determinando políticas econômicas, financeiras, como eu acabei de mostrar ali, da reforma administrativa, e ainda estavam o Estado endossando, porque é óbvio que o Estado sabia do que estava acontecendo dentro dessas empresas. Eles consentiam essa perseguição, essa tortura que esses trabalhadores sofreram. Antes dessa, teve o caso da Volkswagen, né, que a empresa reconheceu o que ela fez, e essas, né? Agora, eu só vou ler para vocês aqui o que essas pesquisas têm em comum, porque elas têm muitas coisas em comum, têm as suas particularidades, mas elas têm muito em comum. Dano à saúde do trabalhador em decorrência de trabalho em condições insalubres. Posso falar até pela Embraer e pela Docas, que esses trabalhadores trabalhavam de formas precárias. Os trabalhadores do Porto de Santos eles trabalhavam pelados, só com short de um tecido fininho, não tinha capacete, não tinha nada. E eles morriam com os negócios que caíam na cabeça daqueles guindastes, né? Violação dos direitos coletivos dos trabalhadores, porque houve uma repressão muito grande aos sindicatos. O sindicato de São José dos Campos, dos metalúrgicos, ele não fechou na época, porque tinha o presidente do sindicato, ele era ligado ao empresariado, aos militares, foi financiado pelo IPES e tal. Esses trabalhadores eram constantemente vigiados, monitorados, eram produzidas listas sujas, né? Que eram aquele espaço onde os representantes das empresas se organizavam para passar os nomes dos trabalhadores que participavam, que eram sindicalizados ou que foram demitidos, para que esses trabalhadores não conseguissem emprego. E realmente eles não conseguiam, eles começavam a viver situação de miserabilidade. Prisões ilegais, teve no caso da Docas, teve o navio Raul Soares, que era uma coisa absurda, esses trabalhadores, não só trabalhadores da Docas, mas ali tinha professor universitário, tinha vários outras famílias, né? Tortura de trabalhadores, violência sexual contra trabalhadores, morte de trabalhação, discriminação racial, discriminação de gênero. Isso é muito comum em todas essas empresas, né? Eu tenho mais um minuto. Só para que eu não falei aqui, eu estou fazendo uma pesquisa, terminando uma pesquisa agora, que é da Ação Comunitária do Brasil. O que é a Ação Comunitária do Brasil? É uma entidade que foi criada em 66 aqui no Rio pelos empresários do IPES, né? Financiado por uma entidade norte-americana chamada Action International. Eles trouxeram ideia, no primeiro movimento ajudaram ali na organização, na gestão e com recursos financeiros. E ela foi criada em São Paulo também em 67. Isso, tipo assim, esses empresários eles estavam no Estado. Então, dali, eles começaram a criar entidade, né, que fortalecesse o projeto que eles tinham de governo. Essa entidade trabalhava nas favelas, o Pestana até passou um pouquinho passou por ela, e ela... na pesquisa. Ela não existe, quer dizer, ela existe em São Paulo, porém com outro nome, hoje se chama Vocação.
E ela trabalhava onde? Nas favelas, né? Com aquele discurso, nós estamos ajudando o favelado, self-help. Eles ajudavam, mas quem fazia era o próprio favelado. É uma pesquisa que está em andamento, vai sair logo, logo. Isso tudo, né, é para manter aquela classe ali quietinha. Eles forneciam alguns cursos de costura e tal, não sei o quê, mas tinham eventos assim, super luxuosos, mas nenhum favelado era convidado para ter o seu poder de fala, como a gente diz, né? Rapidinho. Então, eu acho que eu consegui falar. É isso, gente. Obrigada.